Boa noite, amada igreja. Graças e paz a todos. Nós iremos meditar hoje sobre a vinda de Jesus e o impacto disso nas gerações. Nós iremos meditar no livro de João, capítulo 1, versículo 12. João 1, versículo 12. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Mas a todos quando o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa mensagem a qual o Senhor irá falar aos nossos corações. Nós rogamos a Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo possa falar conosco por meio da Tua palavra. Meu Deus, transformar o nosso ser. Meu Deus, aqueles que estão também ouvindo essa mensagem, Senhor, que venham se sentir, meu Deus, tocados pelo Teu amor. Nós te rogamos nessa noite, Senhor, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? O título da minha mensagem dessa noite é O Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no seu Filho. E, irmãos, é tão maravilhoso quando chega esse período de Natal, onde a gente vê as pessoas se ajuntando em família, às vezes até iluminando os seus lares. Mas, é claro, o objetivo, a gente sabe que o objetivo do Natal é tão somente o nascimento de Jesus. Não há um outro elemento ou uma outra razão a ser comemorada com muita alegria na vida dos filhos de Deus, a não ser a vinda do nosso Salvador. E, irmãos, é assim curioso porque podemos ir ao centro da cidade, especialmente alguns dias atrás, né? Não agora, eu acho. O pessoal já correu atrás para enfeitar os seus lares, para comprar coisas para fazerem comidas natalinas. Mas a gente vê que há uma certa movimentação ainda acerca disso. As pessoas saem, fazem negócios, querem reunir todos os seus ali, chamar alguns amigos mais próximos, para estar comemorando isso. E, meus queridos, a nossa fé, ela não é centrada no Papai Noel. Ela não é centrada em comércio, em comprar e enfeitar o nosso lar, porque o Papai Noel vai trazer um presente para a gente. Não. A nossa fé não está centrada nisso. A nossa fé está centrada no maravilhoso amor de Deus para conosco. E por isso que neste versículo, a gente vê que já começa com o mas. Então aqui, anteriormente, houve uma explicação para depois vir esse mas, esse porém. Então eu peço para os irmãos acompanharem comigo a partir do versículo 1 até este versículo 12 que nós meditamos, porque ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a luz era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
E, meus irmãos, é tão glorioso a forma como Deus aqui ele vai nos dizer por meio de João, porque João ele faz uma introdução muito diferente de todos os evangelhos. Enquanto Mateus a gente vê o início com a genealogia de Cristo, por exemplo, João aqui ele já vai estar mostrando o plano de Deus antes de criar todo o universo. E o que é maravilhoso de sabermos aqui é que por mais que o Verbo se fez carne, que no caso é Jesus, por mais que o mundo foi feito por intermédio dele, por mais que o mundo não o conheceu também, ele vindo para os seus, vindo para o seu povo, mas a gente vê no versículo 12 que nós meditamos, uma explicação fundamental e assim que não contradiz o plano de Deus. Porque ele vem dizer no versículo 12, mas a todos quantos o receberam. E, irmãos, quem é este povo a quem Deus ele se revelou e esse povo aceitou a ele, creu nele? Este povo nada mais é do que aqueles que ouviram o evangelho de Deus, do que aqueles que ouviram falar do Salvador Jesus Cristo. E ali, com lágrimas, se entregou a ele. E, queridos, Deus ele se revela de tantas formas ao homem, mas é somente o Evangelho que tem poder para salvar todo aquele que nele crê. Irmãos, e como exemplo desta pregação que Deus ele se revela a todos, mas somente por meio do Evangelho somos alcançados pela salvação em Cristo Jesus, nós vemos aquele caso no livro de Atos dos Apóstolos, daquele soldado que estava aguardando Paulo na prisão, Paulo e Silas na prisão. E Paulo foi acusado, e ele nem foi julgado como romano, as pessoas já colocaram a mão em Paulo, já levaram para açoites, e em seguida puseram ele e Silas na prisão. Os dois sofreram por causa de Jesus. E mesmo eles ali, cheios de chicotadas, porque, irmãos, nos tempos dos romanos, a quantidade de chicotes, por causa de crime, eram 40 chicotadas. Se só uma já arranca lágrimas dos nossos olhos, né, a gente acredita que nunca passou por isso, por tomar uma chicotada, né, mas só de pensar a tamanha dor que isso causa, imagine agora Paulo e Silas tomando 40 chicotadas, sem passarem por tribunal, sem assim terem prova de algum delito. Eles foram parar ali por causa de Jesus, estavam pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, enquanto eles estavam ali presos, a gente vê um exemplo para a nossa vida em momentos de grande aflição. Eles não estavam murmurando, eles não estavam tristes e cabisbaixos. A gente percebe na palavra de Deus que eles estavam louvando a Deus. E quão difícil é isso? Às vezes, o povo que não conhece ainda o Evangelho pode questionar. Mas escuta, por que eles estavam louvando? Ou até olhar para a nossa vida, passando alguma tribulação, e Deus nos conceder graça, de modo que louvemos em momentos difíceis, e as pessoas nos questionarem, escuta, por que você está louvando? E, irmãos, o que nós podemos dizer é, eu louvo aquele que me salvou. Eu louvo aquele que me escolheu, que deu a sua vida por mim. E agora eu dou a minha vida por ele, em amor. Irmãos, enquanto eles louvavam e oravam, a Bíblia fala que houve um terremoto tão grande que soltou as cadeias de todos ali. E o rapaz que estava cuidando ali da prisão viu que estava tudo aberto, ele ficou desesperado, pensou que todo mundo tinha fugido e ele pegou a espada dele para se matar. Mas a palavra de Deus nos afirma que Paulo gritou de lá dentro da prisão: ei, não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. E esse rapaz trêmulo chega diante dele, se ajoelha, totalmente atordoado. E diz para Paulo e Silas: varões, o que farei para herdar a vida eterna?
E Paulo ele vai dizer, crê no Senhor Jesus, ser batizado e será salvo tu e tua casa. Irmãos, naquela noite houve salvação naquele lar. Eles ouviram o Evangelho de Deus e foram salvos, e com grande alegria eles estavam ali participando de uma refeição juntos com Paulo e Silas. Ele levou aqueles dois para sua casa para ouvir o Evangelho de Deus. Irmãos, quantas das vezes nós ouvimos falar deste Evangelho que nos salvou e dentro do nosso coração arde aquele amor grande pelo nosso Deus? Quantas das vezes nós paramos para pensar no nosso decorrer dos dias, que muitas das vezes são agitadas, para a gente refletir neste plano eterno de Deus de vir, enviar Jesus para nos salvar dos nossos pecados e condenação eterna? E isso arde dentro de nós, eterna gratidão a Deus. E meus irmãos, para vocês verem que apenas um sinal e um milagre não é capaz de salvar uma pessoa. Porque no momento em que aquele homem viu um sinal visível de Deus, a manifestação de um terremoto e a prisão de todos se abrirem, ele vai perguntar o que ele devia fazer para ser salvo. E meus irmãos, é somente pelo ouvir o Evangelho de Deus, e aí Deus colocar essa fé tão grande no nosso coração, nós cremos nele e nós vamos ser salvos. É somente assim por meio do Evangelho. Não tem um outro meio. As pessoas podem ir às cataratas do Iguaçu para observar aquelas quedas d'água tão lindas. Ou então podemos ir em alguma praia da Tailândia, ver aquelas águas cristalinas, verdes. Ou quem sabe ainda visitar o nosso Amazonas e ver aquela imensidão de florestas e animais tão belos que Deus criou. Mesmo assim, meus irmãos, aquilo tem apenas o poder de mostrar que Deus existe, de que há um Criador. Agora, neste versículo, mas a todos quanto receberam, isso aqui é sinal de fé. E isso aqui também é sinal de escolha, de que Deus escolheu os seus. Nós vemos que o plano de Deus na escolha dos seus está no próximo versículo, no 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os que creem em Cristo Jesus e são salvos, não são aqueles que simplesmente nasceram e ouviram falar de Cristo. Ou que simplesmente vão até a uma praia e observa aquelas ondas lindas e maravilhosas, aquele pôr do sol, e fala, nossa, Deus existe, Deus criou isso. Não, irmãos, não são estes que são salvos. São salvos estes aqui que nasceram de Deus, que nasceram da vontade do nosso Pai. Por isso que neste Natal nós podemos ter a certeza de que Jesus Cristo, Deus veio para se encarnar, para poder salvar a gente na cruz, carregando os nossos pecados e delitos na cruz do Calvário. E, meus queridos, nós já falamos aqui que a iniciativa foi de Deus. Os salvos são aqueles que são nascidos de Deus, não é da vontade do homem. Os irmãos veem aqui o pequeno Davi, nascido há poucos meses. Ele está aqui por causa aí do pai e da mãe, certo? Mas agora para a salvação tem que ser Deus para escolhê-lo. Tem que ser Deus para alcançar esse menino, para tocar no coração dele e falar, você é meu, de mim você não foge. E ele vai crer no Evangelho, meus irmãos. E até, quem sabe, segundo a graça de Deus, antes dele chegar na razão de ter fé, se ele for o eleito de Deus, ele vai ser salvo do mesmo jeito, meus irmãos. Porque Deus ele não está condicionado às obras que nós fazemos. Porque parte dele, a salvação vem de Deus. E, meus queridos irmãos, o meio da comunhão que Deus ele nos dá é o receber e crer. Nós meditamos no versículo 12, mas a todos quantos o receberam. Nós somente recebemos a Deus por causa da regeneração do nosso coração
por meio do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, como também João diz nos capítulos posteriores. Irmãos, não é obra do homem nós recebermos a Cristo Jesus. E receber a Cristo Jesus é tão bom, é tão agradável, e muitas das vezes inclui tão grande fé e renúncia, irmãos. Porque nós podemos ver dois exemplos de pessoas que foram ao encontro de Jesus para receber Jesus. Uma delas que nós podemos citar é o exemplo daquele jovem muito rico que foi ao encontro de Jesus para ali receber Jesus. E quando ele chega para Jesus, ele chega elogiando o Senhor. Ele fala: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Mas quando Jesus confronta ele falando: vai e vende todas as suas riquezas, e você terá uma riqueza nos céus, depois vem e siga-me. O jovem, ele se retirou muito triste. Agora, um outro exemplo de uma pessoa que recebeu Jesus e foi aí de fato transformada foi Zaqueu, que ninguém gostava dele. Ele era um cobrador de impostos. Se fosse no nosso tempo, seria alguém ali exigindo cada vez mais imposto do povo. Uma pessoa odiada. Mas Zaqueu, ele queria ver Jesus. Zaqueu, ele queria ter um encontro com Jesus. Ele não podia porque ele era pequenininho. E aí, quando ele sobe numa árvore, que a palavra de Deus vai nos dizer, numa figueira, uma árvore difícil, cheia de espinhos, e ele está lá em cima, vendo aquela multidão passar e vê Jesus passando. Jesus olha para cima e chama ele pelo nome. Irmãos, cada um de nós que estamos aqui porque Jesus nos chamou pelo nosso nome. Estamos aqui porque Jesus, ele nos trouxe aqui para ouvirmos dessa mensagem natalina, dessa mensagem de salvação e redenção. Irmãos, ao contrário daquele jovem muito rico, Zaqueu, ele tinha um coração quebrantado. Na verdade, o Espírito de Deus já estava ali trabalhando naquele coração. Tanto é que no final, quando ele está ali na mesa, ceando com Jesus, com outras pessoas, até várias pessoas criticando ele pelo modo dele viver, mas ele vai dizer para o Senhor Jesus, ele fala: olha, Senhor, se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais, e a metade dos meus bens eu vou distribuir para os pobres. Ali ele estava o quê? Ele estava devolvendo aquilo que era por lei, a que ele tinha lesionado, e ele estava abrindo mão da sua vida luxuosa, dando a metade dos bens aos pobres. E o que Jesus vai dizer? Hoje entrou salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Irmãos, a salvação de Deus entra na nossa casa quando nós somos filhos de Abraão. O que Jesus está querendo dizer é filhos da aliança. E qual que é a aliança que Deus faz conosco por meio de Jesus Cristo? É a aliança eterna de salvação. É somente por meio de Jesus que nós temos essa aliança, que agora nós podemos ter essa ligação novamente de pai para com filho e filho para com pai. Foi perdido lá no Éden. Adão e Eva encontravam com Deus, conversavam com Deus ao cair da tarde. A Bíblia não relata com muita clareza, mas podemos entender por inferência que eles vinham até Deus, porque eles não tinham pecado. Não existia morte. Deus conversava face a face com o homem e com a mulher. Pensa, nós temos esse diálogo com Deus, face a face com Ele. Que maravilhoso que seria. Irmãos, Deus, através de Jesus, Ele vai fazer isso. Ele vai religar. Ele vai trazer de volta essa comunhão perdida no Éden. Ele está, no momento, nos falando por meio de sua palavra, para nós ouvirmos e crermos. E assim, meus irmãos, nós ouvindo e crendo nele, nós podemos ver a glória de Deus manifesta entre nós, no nosso coração. E também, meus irmãos, nós vemos que nós temos um privilégio de sermos adotados por Deus.
Porque no versículo 12 fala que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Notemos aqui que Deus ele deu o poder para nós sermos feitos filhos. Então antes nós não éramos filhos, nós éramos apenas pessoas longe de Deus, peregrinos no mundo afora, sem Deus e sem o amor de Deus no mundo. Mas a partir do momento em que essa mensagem do Senhor Jesus nos alcançou, entrou no nosso coração e transformou o nosso ser, nós passamos a crer nele, então Deus ele nos torna. É uma ação direta de Deus. Deus ele é como se nós fôssemos no poupa-tempo de Deus. Sentássemos lá na cadeirinha, Deus olhasse para o nosso rosto, escrevesse o nosso nome e só tem a parte de trás escrito Pai. Ele colocasse o nome dele ali. Meus irmãos, é isso que Deus fez. Quando ele nos adotou, ele nos deu um nome de filho e de filha. Meus queridos, e para nós encerrarmos, a missão no mundo de Cristo foi manifestar a glória de Deus. Então, nós vemos aqui no versículo 14, que o Verbo, isso é, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, a glória que Jesus ele tinha, a glória que os discípulos viram, essa glória que resplandeceu nas trevas, essa luz maravilhosa do Senhor Jesus, isso nada mais do que uma consequência da glória revelada de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos ler Hebreus capítulo 1, do versículo 1 em diante, que diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ah, meus irmãos, ele é o resplendor da glória de Deus. Jesus Cristo, ele veio para revelar Deus neste mundo pecador. E já falei isso em uma outra pregação, vale a pena frisar aos irmãos. As pessoas às vezes podem nos questionar: mostra-nos Deus para crermos nele. Ele já veio, Jesus Cristo. E agora ele voltará, não mais trazendo a mensagem de salvação, mas agora como juiz. Mas agora, vendo cada coisa que nós fizemos, e em especial, se cremos nele e dedicamos a nossa vida a ele. Meus irmãos, Jesus Cristo ele veio para nos salvar da condenação do inferno, para levar os nossos pecados lá na cruz. Ele joga os nossos pecados no fundo do mar, não se lembra. E agora ele voltará para que nós possamos ter essa comunhão completa juntamente com ele. Nós vamos fazer como Adão e Eva lá no jardim. Vamos vê-lo, vamos conversar face a face com ele. As dores que sentimos neste mundo caído e que muitas das vezes até esquecemos num período tão glorioso de Natal quanto este. Lá no céu não teremos dores nem sofrimentos, porque ele nos promete em Apocalipse: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Meus irmãos, levemos essa mensagem com muito carinho e apreço no nosso coração, mesmo com dores, mesmo com aflições, mas lembrando de que Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo veio, ele veio nos deixar a palavra salvadora dele ao mundo perdido. Nós cremos e somos dele, somos filhos amados pelo Pai. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos
por nos adotar, por nos chamar para junto de si, por, meu Deus, estarmos participando deste dia tão glorioso, natalino, Senhor, onde podemos ver, meu Deus amado, as maravilhas do nosso Deus, reveladas em Cristo Jesus, que veio nos salvar. Ele veio tão pequeno, nasceu, Senhor, foi um bebezinho, indefeso, Senhor, e o Senhor cuidou dele, o Senhor guardou. Cresceu, habitou entre nós, e como os discípulos falaram, que nós meditamos aqui, e nós vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Senhor, que essa glória continue sendo revelada. Que a tua glória, Senhor, nós te rogamos, continue sendo manifesta aos homens. E trazendo, Senhor, sempre paz e alegria nos corações dos teus. Nós te rogamos isso e aguardamos a tua vinda gloriosa. Com, meu Deus, alegria no nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Amém.